Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Márcio Rodrigues Concurseiro, o professor que se preza tá ligado em tudo que mexe com a carreira, né? É isso aí. E hoje a gente vai destrinchar um decreto que tá dando o que falar. O decreto Z69.1/2024, publicado no Diário Oficial dia 19 de dezembro do ano passado. E esse deu o que falar. Deu. E para me ajudar nessa missão, chamei a expert em legislação educacional, a professora Carmen. Tudo bem, Carmen? E aí, Márcio, tudo ótimo. Professores, preparem um cafezinho, porque esse decreto Isso aí? tem implicações diretas no nosso bolso. Isso aí. A gente sabe que é a galera dos CETEPs. Eu, pessoalmente. Doentes estados do Gasville, enfrentadores de ORETEPs, Especialmente. Centro Estadual de Educação Tecnológica, Paula Souza, fica de olho em tudo que afeta seus direitos. E esse decreto não é diferente. Ele trata de um abono complementar. Mas, como sempre, o diabo mora nos detalhes, né? Com certeza. A gente precisa ir além do receber mais dinheiro. E entender direitinho quem tem direito, como calcula, quais os impactos reais. Porque, vamos combinar, nem sempre que parece bom no papel. Vão se traduzir em boas notícias na prática, né? Exatamente. E é por isso que a gente está aqui para desvendar esse mistério. Então vamos começar pelo básico. O que é esse tal abono complementar e por que ele foi criado? Bom, Márcio, esse abono é um valor adicional que o governo do estado de São Paulo vai pagar a alguns servidores do CETEPs. E a justificativa é garantir que ninguém receba menos que o piso salarial nacional no magistério, aquele estabelecido pela Lei Federal NUM 11.7788 de 2008. A famosa lei do piso. Mas se a lei já garante o piso, por que criar um abono? Parece redundante, né? Pois é, Márcio, essa é a primeira pulga atrás da orelha. O que acontece é que o piso nacional foi atualizado em janeiro de 2024 pela portaria MEC NUM 61 e agora é de 4.527 TEPs para uma jornada de 40 horas semanais. Parece que os salários de alguns profissionais do CETEPs ficaram abaixo desse novo valor. E aí entra o abono para complementar. Entendi. É como se o governo tivesse que correr atrás do prejuízo, né? Mas a pergunta é que não quer calar. Quem de fato vai receber esse abono? É para todo mundo no CETEPs? Negativo, Márcio. O decreto é bem específico e divide os beneficiados em dois grupos. O primeiro é o dos professores de ensino médio e técnico, mas só aqueles cuja remuneração por hora-aula esteja abaixo do valor proporcional ao piso nacional. Ou seja, se o professor já ganha o equivalente ao piso por hora-aula, mesmo que dê menos aulas e, portanto, receba menos no total, ele fica de fora. Exatamente, é por hora-aula, não pelo salário total. E o segundo grupo que pode receber o abono são os analistas de suporte e gestão. Certo. Mas, veja bem, só aqueles que eram orientadores educacionais antes da reestruturação da carreira, lá em 2014. Caramba, quanta especificidade! Já dá pra ver que muita gente vai acabar falando de fora dessa, né? Afinal, nem todo analista de suporte e gestão era orientador educacional antes. Pois é, Márcio. E essa é uma das críticas ao decreto. Ele acaba beneficiando só uma parcela dos servidores do CETEPs, e não todos que, porventura, estejam com salários abaixo do piso. E como é que a gente sabe se tem direito ou não? Como esse abono é calculado na prática? Bom, para facilitar a vida de vocês, o decreto traz uma fórmula específica para cada grupo. No caso dos professores, a conta é feita com base na diferença entre a remuneração por aula e o valor proporcional ao piso nacional. Valor proporcional. Explica melhor essa parte, Carmen, para ninguém ficar perdido. Claro. Imagine um professor que recebe 35 dólares por hora aula, mas de acordo com o piso nacional e sua jornada de trabalho, deveria receber 38 dólares por hora aula. Nesse caso, a diferença é de 3 NEMs, certo? Sim, tem 3 por hora lá. Esses 3 NEMs são multiplicados pelo total de horas trabalhadas no mês, incluindo as horas-aula, as horas-atividade, que são aquelas dedicadas à preparação de aulas e atividades pedagógicas, e as horas-atividade específica, que são destinadas a outras funções, como coordenação, por exemplo. Então, se esse professor, digamos, 80 horas aula no mês, mais 20 horas de atividade e 10 horas de atividade específica, ele receberia um abono de 330 elas. Exatamente. É uma continha simples, mas importante para cada um ter uma ideia de quanto pode receber. Trabalho de bola. E para quem não é professor, como os analistas de esporte e gestão, como funciona a conta? Para esse grupo, o cálculo é um pouco mais direto. Pega-se o valor do piso nacional, aqueles R$ 4.587,57 euros, e subtrai-se o salário que o analista recebe atualmente, considerando seu enquadramento na tabela salarial do CETEPs. A diferença é o valor do abono. Parece simples, mas imagino que a tabela salarial do CETEPs deva ter seus próprios mistérios, né? A gente mergulhar mais fundo nisso para saber exatamente como esse cálculo vai ser feito. Com certeza, Márcio. A tabela salarial do CETEPs é um capítulo à parte. A gente precisa entender direitinho como ela se relaciona com o cálculo do abono. E para não perdermos o fio da meada, na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente vai desvendar os detalhes dessa tabela salarial e outras nuances do decreto, como a questão do pagamento retroativo e os impactos do abono nos benefícios. É isso aí, pessoal. Não saiam daí que a gente já volta.
E aí, pessoal? Voltamos para desvendar os mistérios da tabela salarial do CETEPS. É isso aí. E como ela impacta no cálculo do abono complementar? Márcio, você sabe que a tabela salarial do CETEPS é um labirinto, né? Com certeza, Carmen. Cada categoria, cada nível, cada tempo de serviço é muita variável para considerar, e a gente sabe que uma vírgula fora do lugar pode fazer uma grande diferença no contra-cheque. Exatamente. E por isso que é tão importante a gente analisar com cuidado como essa tabela se relaciona com o abono. Afinal, não adianta o decreto prometer um valor se, na prática, a conta não fecha, né? Sem dúvida, a gente quer criar falsas expectativas. Queremos que os professores entendam exatamente como esse abono vai impactar seus rendimentos. Sem pegadinhas. É. E falando em pegadinhas, Carmen, o decreto deixa algumas pontas soltas que merecem atenção, né? Várias, Márcio. É. Uma delas é a questão do pagamento retroativo. O decreto diz que o abono vale a partir de janeiro de 2024. Ou seja, põe que quem tinha direito durante o ano passado vai receber os valores atrasados. Só que não explica como esse pagamento vai ser feito. Essa é uma dúvida que está na cabeça de muita gente. Será que vai cair tudo de uma vez na conta? Ou vão parcelar? E se parcelarem, em quantas vezes? Isso faz uma diferença enorme no planejamento financeiro, né? Totalmente. Imagina a expectativa de receber um valor considerável de uma vez e, de repente, ponto vem dividido em parcelinhas. Puxa vida. É frustrante. A gente precisa cobrar da SEDUQSP, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, mais transparência nesse processo. Cobrar mesmo. Transparência é essencial. E falando em cobrança, outra questão que precisa ser esclarecida é o reajuste do abono, quando o piso nacional aumentar. O decreto não fala nada sobre isso, e a gente sabe que o piso tem reajuste anual, né? Pois é, Márcio. Imagina a situação, o piso aumenta, o abono fica defasado. E os professores, que estavam recebendo o complemento, voltam a ter salários abaixo do mínimo. Seria um retrocesso. Um absurdo. A gente não pode deixar isso acontecer. Precisamos pressionar para que o abono seja reajustado automaticamente, acompanhando o piso. Concordo plenamente. E tem mais uma questão que me preocupa, Márcio. A situação nos professores contratados por tempo determinado. O decreto garante o abono para eles, mas não especifica se esse pagamento vai continuar após o término do contrato. Essa é uma preocupação real, Carmen. A gente sabe que a vida do professor temporário já é cheia de incertezas. E essa falta de clareza em relação ao abono só aumenta a instabilidade. É como se o governo dissesse, olha, a gente te ajuda agora, mas depois você se vira. Não é justo. Os professores temporários também merecem segurança e previsibilidade. Sem dúvida. A gente precisa lutar por direitos iguais para todos os professores, independentemente do tipo de contrato. Afinal, todos estão na mesma trincheira, contribuindo para a educação. E cá entre nós, a gente sabe que muitas vezes os professores temporários assumem as turmas mais desafiadoras, né? Verdade, Márcio. É muita responsabilidade, muita dedicação e, muitas vezes, por uma remuneração menor e sem a mesma estabilidade dos efetivos. A gente sabe que a realidade da educação pública é complexa, né? Mas não podemos nos calar diante das injustiças. E uma das formas de combater essas injustiças é através da informação. Com certeza, Márcio. Informação é poder. E por isso que a gente está aqui, destrincha esse decreto, mostrando os pontos positivos, mas também alertando para as lacunas, as dúvidas, as pegadinhas. E para quem está acompanhando esse Deep Dive, fica o recado. Não se limitem ao que está escrito no decreto. Questione, pesquisem, conversem com seus colegas, com o sindicato. A gente precisa se manter informado e unido para garantir nossos direitos. É isso aí. Direito não se pede, se conquista, e a gente conquista com informação, com união e com muita luta. Falou disso, Yakman. Agora, vamos dar uma respirada e já voltamos para finalizar nosso mergulho no decreto no 69.008 do Lações DV24 com dicas práticas para você, professor, não ficar perdido nesse mar de informações. Não saiam daí. Já, pessoal. Voltamos, pessoal. Depois dessa imersão no decreto 69.1 do 2024, com direito a mercúrio, da tabela salarial do CETEPS e tudo. Chegou a hora da gente amarrar as pontas soltas. E, mais importante, é a Thaís te dar munição para lidar com essa nova realidade. Que tal a gente começar recapitulando os pontos-chave, Carmen? Bora lá, Márcio. Acho que a primeira lição que a gente tira desse decreto é que informação é a nossa melhor arma. Verdade. Não basta só saber que tem um abono complementar rolando por aí. A gente precisa entender a fundo como ele funciona, quem se beneficia com essas pegadinhas. Com certeza. E para facilitar a vida de vocês, professores, a gente preparou um resumão dos pontos que vocês precisam gravar na memória. Primeiro, esse abono não é um aumento salarial. É um complemento para garantir que ninguém receba menos que o piso nacional do magistério, que atualmente. Isso.
É de 4.520 euros, ou 57 centes, para uma jornada de 40 horas semanais. Importante lembrar que esse valor pode mudar a qualquer momento, né? Então fiquem de olho nos reajustes do piso nacional para saber se o abono vai continuar fazendo sentido ou se vai virar só um tapa-buraco. Exatamente. E segundo ponto para ninguém esquecer. O abono é calculado com base na diferença entre o que você ganha hoje Certo? e o valor do piso. Mas essa conta varia para professor e para analista de suporte e gestão. A gente explicou direitinho como funciona em cada caso, então voltem lá na parte 2 se tiverem dúvidas. E terceiro ponto fundamental. O abono não entra no cálculo de outras vantagens, como quinquênio, sexta parte e adicionais por tempo de serviço. Ou seja, ele não vai engordar a sua aposentadoria, por exemplo. É como se fosse um bônus temporário, um plus no seu salário. E para finalizar o resumão, o pagamento do abono é retroativo a janeiro de 2024, o que significa que você vai receber os valores atrasados. Se tiver direito, claro. Mas, como a gente já alertou, o decreto não especifica como esse pagamento vai ser feito. Se vai ser tudo de uma vez ou parcelado. E essa é só uma das interrogações que a gente tem em relação ao decreto. Outras questões que ficaram no ar. O reajuste automático do abono, quando o piso nacional aumentar. E a continuidade do pagamento para os professores contratados por tempo determinado. Ou seja, pessoal, ainda tem muita água para rolar nesse negócio. O que a gente fez aqui foi te dar a bússola para navegar nesse mar de informações. Agora é com você. Fique atento ao seu Orerite, cobre informações da SEDUC-SP, converse com seus colegas, com o sindicato. E lembre-se, você não está sozinho nessa. A gente, professores, precisa se unir, trocar informações, pressionar por nossos direitos. Só assim a gente consegue garantir uma educação pública de qualidade, com valorização dos profissionais e condições dignas de trabalho. Falou e disse Cicas Fiamém e a gente, aqui do Márcio Rodrigues Concurseiro, Tá. vai continuar acompanhando de perto essa e outras questões que impactam a vida do professor. Fiquem ligados no nosso canal, compartilhem esse episódio com seus colegas e vamos juntos construir uma educação pública cada vez melhor. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço a todos e até mais!